pessoal, estamos aqui de volta com a nossa aula de linguagens formais e autômatos. Hoje a nossa aula 4 vai se dedicar à seção 1.1 ainda do CIPSE, falando sobre autômatos finitos determinísticos, tá? Lembrando que na aula passada eu já passei algumas atividades para vocês realizarem sobre autômatos finitos determinísticos com linguagens padrões, linguagens binárias. Então, eu espero que vocês já tenham praticado, já tenham feito alguns exercícios já para ter uma noção bem definida desses autômatos, tá? E hoje eu vou passar para vocês uma nova linguagem, uma nova estrutura de linguagem, que são linguagens que não são binárias, como essa a seguir. Essa linguagem aqui, vocês notem que eu estou trabalhando com o alfabeto ternário, né, de 3 símbolos, 0, 1 e 2, e ela reconhece um tipo de linguagem específica. Vocês conseguem me dizer que linguagem é essa, que essa linguagem representa, essa linguagem descrita aqui nessa cadeia? A cadeia que está representada aqui, essa linguagem que está representada aqui é linguagem dos números ternários cuja soma dos seus símbolos, ou seja, dos seus dígitos, são a concatenação deles, ó, note W1, W2, W3 até WN, com N maior que 0, fazendo parte do alfabeto 0, 1 e 2, e a soma desses símbolos tem que ser divisível por 3. A soma de todos os símbolos WJ tem que ser divisível por 3. Só lembrando a operação módulo, eu espero que vocês lembrem disso, que ele retorna o resto da divisão de inteiros. Então, por exemplo, dado os valores A e B, inteiros positivos, A mod B é o resto da divisão de A por B. A mod B pertence sempre a 0, 1 até B menos 1. Se A mod B, então se A mod B é igual a 0, então A é múltiplo de B. O que é que significa esse tópico que eu coloquei aqui? Esse tópico quer dizer que sempre que eu tenho uma operação de módulo A mod B, eu sempre vou ter a cadeia, eu sempre vou ter os símbolos, o resultado dessa operação, ele sempre vai ser até o número B menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho qualquer número mod 3, eu sempre vou ter os números, o resto da divisão sempre vai ser 0, 1 e 2, nunca chegando ao número 3, ao maior número possível nessa situação. Quando n igual a 0, a cadeia W1, W2 até Wn corresponde à cadeia vazia. E, por vacuidade, por não necessária muitas informações, a gente tem que a soma dos dígitos do vazio vai ser igual a 0. Então, portanto, o epsilon pertence a essa linguagem M5. Então, por exemplo, se a gente tiver a cadeia 0, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1, se a gente tiver essa cadeia aqui, qual seria o resultado para um autômato processando essa linguagem? Vamos fazer a soma de cada dígito. 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1, mais 2, 3, mais 2, 5, mais 0, 5, mais 2, 7, mais 0, 7, mais 1, 8, mais 2, 10, mais 0, continua 10, mais 1, 11, mais 1, 12. Então, a soma de todos os dígitos ou de todos os símbolos apresentados nessa cadeia aqui seria 12. 12 mod 2 mod 3, igual a 0. Então, essa cadeia ela é aceita por um autômato processando essa linguagem M5. Se eu tiver essa outra cadeia aqui de baixo, qual seria o resultado da soma de todos os dígitos mod 3 para a gente saber se ele é aceita ou não por esse autômato? Somando tudo isso aqui, eu não vou fazer, né? Porque eu já mostrei para vocês como é que faz desse aqui de cima, a soma dá 8. 8 mod 3, 2. Então, essa cadeia aqui, ela é rejeitada para o autômato processando essa linguagem aqui de cima. Para cada dígito W1 lido, a gente precisa atualizar a soma parcial a cada passo. Então, é feita da seguinte forma. S0 é o meu estado inicial, o meu estágio inicial da minha soma, meu acumulador inicial, então eu tenho que a minha soma é 0. S1
é a soma do primeiro dígito, então é a soma até então mais o dígito W1, então S1 é igual a S0 mais W1, S2 da mesma forma, S2 é igual a S1 mais W2, e assim sucessivamente até eu processar toda a minha cadeia. Então, aí vem uma pergunta. Será que seria necessário a gente guardar toda a soma do meu autômato? Isso seria um autômato não muito simples e não muito fácil para esse autômato. Principalmente porque, se a gente pensar bem, a soma de todos os dígitos de uma cadeia, pense que uma cadeia pode ser imensa, eu não tenho necessariamente o tamanho dessa cadeia definida. Então, a soma dela pode ser virtualmente infinita. Então, eu vou ter estados infinitos para o meu autômato. Então, a principal pergunta que a gente tem que fazer é: será que realmente é necessário guardar a soma a cada passo, a cada valor lido para o meu autômato? Para a minha cadeia? Será que é necessário? Vamos fazer um teste, novamente, para uma outra cadeia. Para essa cadeia 101212202, fazendo duas operações. Uma vai ser a soma, que está logo aqui embaixo, essa é S1, e esse R1 que eu vou chamar do resto da divisão. Então, o que é que a gente tem? W1 seria minha cadeia, WI seria minha cadeia, lendo cada dígito por vez, SI, minha soma acumulada até então, e o RI seria o resto da minha divisão até então. Então, o que a gente tem? A soma inicial é zero, obviamente, assim como o resto. Eu não tenho nenhuma cadeia, a cadeia vazia tem a soma de todos os termos zero, então o estado inicial do meu acumulador é zero. Então eu tenho, lendo o valor 1, eu somo 0 mais 1. Eu tenho que a soma acumulada é 1 e o resto da divisão de 1 vai ser por 3, né? É 1. Se eu tenho o valor 0 lido logo em seguida, então a soma até então vai ser atualizada para 1. 1 mais 0 continua 1. E o resto da divisão também continua 1. Se eu tenho a soma sendo 1 e eu informo um outro valor 1, eu tenho 1 mais 1, eu tenho o valor 2. E o resto da divisão de 2 por 3 é 2. Se eu tenho o valor 2, somo mais 2, eu vou ter o valor 4. Na minha soma acumulada, eu tenho o valor 4. O resto da divisão de 4 por 3 é 1, está logo aqui em seguida. Se eu tenho o valor 4 e somo mais 1, eu tenho 5. E o resto da divisão de 5 por 3 é 2. Se eu tenho 5, leio o valor 2, vou para 7. 7, o resto da divisão de 7 por 3 é 1. E se eu tenho 7, somo mais 0, continuo 7, o resto da divisão 1. E 7 mais 2, 9, o resto da divisão é 0. Então, pensando nessa cadeia 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 2, essa cadeia seria aceita porque o meu resto da divisão finalizou em 0. Mas note que não é preciso guardar essa soma parcial para fazer esse autômato. Dá para se trabalhar esse autômato trabalhando apenas com o resto da divisão diretamente. Então a gente pode fazer a mesma análise apenas trabalhando com o resto da divisão, como eu vinha falando. Então a gente tem 0 mais 1, 1. Eu vou fazer a mesma análise para toda a cadeia. 0 mais 1, 1. Mod 3 continua 1. 1 mais 0 continua 1, né? 1 mais 0, 1. Resto da divisão por 3, 1. 1 mais 1, 2. Resto da divisão por 3, 2. 2 mais 2, 4. Resto da divisão 1. Isso eu estou analisando apenas o resto da divisão, tá, gente? Eu não estou analisando a soma como um todo, a soma acumulada. 1 mais 1, eu tenho 2, resto da divisão por 3. 2, 2 mais 2, 4, resto da divisão por 3 dá 1. 1 mais 0, 1. E 1 mais 2, 3, resto da divisão, 0. Note que, trabalhando apenas com o resto da divisão, eu tenho apenas 3 estados necessários, que são
quando o resto da divisão é 0, quando o resto da divisão é 1 e quando o resto da divisão é 2. Isso informa para a gente que, quando a gente estiver fazendo o nosso autômato para reconhecer esse tipo de linguagem, eu não vou precisar de infinitas cadeias, infinitos estados para representar a soma acumulada. Eu posso trabalhar apenas com o resto da divisão diretamente, me preocupando o quê? Com o número lido, fazer a soma com o resto da divisão e fazer a operação mod 3, nesse caso. Fazendo a operação mod 3, eu tenho que estado, para que estado eu vou no meu autômato. Então, analisando todas essas informações, a gente pode montar o seguinte autômato. Perceba, eu precisei apenas de 3 estados, Q0, Q1 e Q2, para representar essa linguagem que parecia complexa no começo. Essa linguagem de números não binários e que tem a soma dos dígitos mod 3 como regra para pertencer, para ser reconhecida por esse autômato, sim ou não. Então, voltando. Se eu estou no estado inicial Q0, lembre-se, a cadeia vazia ela é reconhecida por esse autômato, por quê? Por vacuidade, a gente não tem informação de a soma dos dígitos. A gente assume que a soma dos dígitos de uma cadeia vazia, ela é 0. Então, Q0 é o estado inicial e quando eu faço a leitura, aqui perceba, quando eu faço a leitura do valor 0, não há mudança na minha soma do meu resto da divisão. Então, eu continuo no mesmo estado. Então, se eu leio 0, continuo no estado. Se eu estou em Q0 e leio 0, continuo no meu estado Q0. Se eu leio o valor 1, o resto da minha divisão passa de 0 para 1. Então, eu faço a ligação para meu estado Q1. Se eu estou no estado Q0 e faço a leitura de 2, eu vou para o estado Q2. E assim sucessivamente, analisem também para os outros estados, como por exemplo para Q1, novamente. Q1, quando eu faço a leitura do resto da divisão 1, quando eu faço a leitura do símbolo 0, eu permaneço em Q1. Se eu leio o valor 2, eu vou ter 1 mais 2, eu tenho 3, o resto da divisão de 3 por 3 dá 0. Então, se eu leio o símbolo 2, eu vou para Q0. Se eu estou em Q1 e faço a leitura do valor 1, eu vou para Q2. 1 mais 1, eu tenho 2, 2. Resto da divisão por 3, eu vou para Q2, meu resto passa a ser 2. Se eu estou em Q2, se eu estou em 2, eu leio o símbolo 0, eu permaneço em Q2. Não há alteração da minha soma, não há alteração do meu resto da divisão. Se eu estou em 2, em resto da divisão 2, e faço a leitura do símbolo 2, eu somo 2 mais 2, então eu tenho 4, resto da divisão de 4 por 3, eu vou ter o resto da divisão sendo 1. Então eu vou para o estado Q1. E por fim, se eu estou em Q2 e faço a leitura do símbolo 1, eu vou para o estado Q0. 2 mais 1, eu tenho 3, o resto da divisão de 3 por 3, eu finalmente tenho Q0. E assim a cadeia é aceita se finalizar no meu Q0. Então, a definição formal do nosso autômato, a gente vai ter meu M5 sendo os estados Q0, Q1, Q2, com o alfabeto 0, 1 e 2. O delta, a gente vai já definir o delta, como é que ele funciona. O Q0, meu estado inicial, e o Q0 também sendo meu estado final. Muitas vezes é bem mais útil fazer a definição do autômato através da descrição formal ao invés do diagrama de estados, principalmente quando a gente tem linguagens não parametrizáveis, que é o caso da nossa linguagem M5 que a gente viu nesse caso anterior dessa linguagem, tá? E principalmente para fazer a geração automática desses autômatos de forma mais imediata. A gente pode generalizar o autômato anterior para aceitar somas múltiplas de B. Nesse caso, essa linguagem representada por AB, essa linguagem AB, ela é uma generalização da nossa linguagem LM5, onde eu tinha B igual a 3, nessa aqui eu tenho B geral. A gente pode descrever o autômato finito MB com as seguintes características, que a gente tem MB sendo QB, sigma, delta B, Q0 e Q0. A gente vai já ver por que Q0 tem que ser tanto o estado inicial
quanto o estado de aceitação. E cada especificação dessa a gente vai passar ainda nesse slide mesmo, já está aqui logo aqui embaixo. O que a gente tem é, QB seriam meus estados Q0, Q1 até QB-1, lembrando que os estados, o resto da divisão possíveis, sempre vai de 0 até o número B que eu quero, -1, então os meus estados de resto da divisão sempre vão ser de 0 até B-1. Se MB está em QG, então SI mod P igual a J, no qual SI é a soma parcial até o iésimo símbolo lido. É basicamente fazendo a operação de soma acumulada, só que sem se preocupar diretamente com a soma, se preocupando com o resto da divisão em si. O sigma, como eu já falei, como eu já dei uma adiantada também para vocês, serão os números de 0 até B-1, e analisando o delta agora, a gente tem que definir o delta B para QJ. Quando eu leio o símbolo 0, sempre será QJ, ou seja, quando eu faço a leitura de símbolos zeros no meu QJ, eu sempre vou permanecer no mesmo símbolo, no mesmo estado, até porque não há mudança da soma ou do resto da divisão quando é lido o símbolo 0. Quando eu leio o símbolo 1 e estou no estado QJ, eu vou para o estado QK, tal que K é J mais 1 mod B. Então eu faço a operação sempre de soma do resto da divisão e tiro o módulo do autômato, do valor B que eu quero calcular o resto da divisão. Da mesma forma para 2 e assim sucessivamente. Então a gente pode ter uma definição mais generalista para o autômato que quer representar essa linguagem AB logo aqui em cima. A gente pode definir as transições como sendo delta B de QJI igual a QK, tal QK, J mais 1 mod B. Essa definição em si é a definição generalista que vai funcionar para qualquer módulo da divisão quando eu tenho os autômatos que reconhecem essa linguagem AB dessa forma. Então a gente pode, depois disso, fazer uma definição mais compacta para todas essas linhas de delta B, utilizando essa notação de forma mais geral, mais generalista. Uma definição mais compacta seria que para cada estado QJ pertencente ao meu autômato, pertencente aos estados do meu autômato QB, e para cada I sendo um símbolo do alfabeto que faz parte desse autômato, a gente pode definir delta B QJ para o símbolo I lido igual a QK, ou seja, para o símbolo lido QJ, para o símbolo lido I no meu estado QJ, eu vou para o meu estado QK, de tal forma que K é igual a J mais I, J sendo o estado atual, o resto da divisão atual, mais I, o símbolo lido, mod B, resto da divisão por B. E assim eu calculo o valor de K e tenho as transições bem definidas. Na aula passada a gente viu um pouco sobre a definição informal, a gente viu uma análise informal da computação de um autômato. Só que apesar de definições informais serem bastante úteis para a gente entender, para a gente conseguir interpretar o autômato e para a gente fazer algumas aproximações com a vida real, as definições informais em si, elas carregam, às vezes, algumas informações imprecisas e que podem deixar o sentido ou a computação um tanto ambígua. Como eu falei, na aula passada a gente viu essa ideia informal da computação de um autômato sobre uma cadeia, que era fazendo a leitura de um símbolo e fazendo a modificação necessária dos estados atuais do autômato. Então, por exemplo, se eu tinha um símbolo lido específico, eu continuava no mesmo estado ou ia para um próximo estado e assim sucessivamente. Só que essa não é a definição formal. A definição formal é essa dada logo mais embaixo, que é: seja o autômato M composta pela quintupla Q, sigma, delta, Q0 e F. Vocês lembram, né, o que cada um desses elementos representam. Se vocês não lembram, volta lá na aula de autômatos, a primeira aula sobre autômatos finitos, e revejam essa parte.
um autômato finito e suponha que W, que minha cadeia, é composta por W1, W2, Wn, uma concatenação dos meus símbolos do meu alfabeto, e seja uma cadeia na qual cada Wi é um membro do alfabeto sigma. Então, M aceita W, então o autômato M aceita minha cadeia W se uma sequência de estados R0, R1 até Rn, conforme cada símbolo lido eu vou até um estado específico, em que existe em três condições. R0 é o meu estado inicial, esse primeiro estado da minha computação é o meu estado inicial, e para o meu delta, para cada delta, eu tenho para cada estado do meu sistema, para cada estado que o meu autômato vai visitar, e para cada símbolo lido, eu vou para um estado RI mais 1. De forma que esse meu estado RI mais 1, quando eu finalizar a leitura, quando eu chegar no meu RN, eu tenho que o meu RN faz parte do conjunto F, do subconjunto F, que é o subconjunto dos estados de aceitação. Então, revisando essa definição formal, que é super importante para entender a computação em autômatos, eu sempre vou iniciar do meu estado R0, que é o meu estado inicial, que é por onde começa o meu circuito, e vou fazendo as transições de RI, entenda RI como os estados do meu sistema, e eu vou para um RI mais 1, conforme a leitura do WI, ou seja, conforme a leitura de cada símbolo da minha cadeia. E finalizo com meu RN pertencendo a F. Se o meu RN pertencer a F, a minha cadeia é computada, a minha cadeia ela é finalmente aceita. Não necessariamente o meu RI mais 1 aqui, ele representa um outro estado, ele pode ser o mesmo estado. Aqui ele só está representado como R1 mais 1 para representar que ele vai para uma próxima sequência de estados. Então, por exemplo, se está no estado R0, ele vai para o estado R1, mesmo que o meu R1 seja R0 novamente, tá? Bom, a gente já viu a definição de autômatos, já viu a definição formal da computação de autômatos, então a gente pode ir para a ligação que ela tem com a nossa disciplina, que são linguagens formais e linguagens regulares, mais especificamente. Lembrando que linguagens regulares é um subconjunto, é um conjunto menor de linguagens, é um tipo específico de linguagem, né, como o próprio nome já diz. Então, o que são essas linguagens regulares? Linguagens regulares nada mais são do que linguagens em que um autômato finito determinístico, ou um autômato finito, a reconhece segundo o teorema 1.16 do livro do Zipser. Então a gente tem, por exemplo, essa linguagem logo aqui abaixo, que é a tal que a cadeia W, é uma cadeia binária, né, um alfabeto binário de 0 e 1, tal que W termina em 1. É regular, pois a gente tem um autômato M2, a gente consegue mostrar facilmente o autômato que reconhece essa linguagem A, não é? Muito fácil. A gente viu eu digo que é muito fácil porque a gente viu esse autômato, a gente analisou com mais calma esse autômato M2, esse autômato aqui embaixo, lá na nossa aula passada, a nossa aula 3, né? Então, esse autômato em si, ele reconhece essas linguagens binárias, essas cadeias binárias que terminam no símbolo 1, tá? Uma observação importante é, dada uma certa linguagem regular, da seguinte forma, a gente tem que, lembrando da definição da operação sigma estrela, que é o conjunto de todas as cadeias que podem ser formadas pelo alfabeto sigma. Então, toda a linguagem em si é um subconjunto dessa cadeia, dessa linguagem em si, sigma estrela. Então, a linguagem A é um subconjunto da minha sigma estrela. Um autômato M que reconhece deve ter a seguinte propriedade para todo W pertencente ao nosso alfabeto, para toda cadeia pertencente ao nosso alfabeto sigma estrela. Se a cadeia pertence a A, então M deve aceitar a minha cadeia. Se a minha cadeia não pertence a A, então o autômato M deve rejeitar a minha cadeia W. Lembrando, M é um autômato aqui, nesse exemplo, que serve para reconhecer
especificamente as cadeias presentes na linguagem A. Isso é fundamental para a gente verificar se um autômato M para a linguagem A está correto. M deve aceitar sempre todas as cadeias que pertencem a A e rejeitar todas as cadeias que não pertencem à minha linguagem A. Então guardem esse teorema 16 na cabeça de vocês. Lembrem-se, uma linguagem é regular quando eu tenho um autômato finito que A reconhece. Então, sempre que eu tiver um autômato M reconhecendo uma linguagem, eu posso dizer que essa linguagem ela é regular. Então, para todas aquelas expressões que eu passei para vocês na lista de exercícios, que eu passei como exercícios extras no final da nossa aula, a gente vai ter um autômato que reconhece, todas aquelas são linguagens regulares. Então, a nossa primeira parte da nossa aula 4 finaliza por aqui. A gente vai ter mais 2 vídeos sobre essa aula 4, um fazendo um exemplo das operações regulares e um falando sobre essas operações regulares em si. Então, assistam os próximos vídeos. Obrigado por quem assistiu até aqui.